Se você está buscando saber o que tem por trás dessa adolescência tão falada, você está no vídeo certo. Vem comigo! Bem-vindos a mais 10 minutos de autoconhecimento aqui comigo no canal Sã Consciência. Eu fiquei devendo o vídeo da adolescência para vocês já faz um tempão e hoje eu resolvi honrar com a minha promessa e fazer esse vídeo, porque a adolescência é um dos temas que eu mais gosto de trabalhar, afinal de contas é uma coisa bem polêmica socialmente falando, né? Então eu queria trazer para vocês um lado oculto, um lado que a gente geralmente não fala quando se trata de adolescentes. Vamos comigo? A gente tem que partir do pressuposto, quando a gente fala de adolescentes, que esse adolescente não brotou adolescente do nada, né? Esse adolescente, ele vem de uma infância e essa criança, ela é o fruto, o resultado do seu contexto familiar. Então, assim, a gente vai perceber, né, que a criança, ela faz um copia e cola do seu contexto familiar. Ela observa como é que a mãe reage às ameaças, como é que ela se defende das ameaças, observa como o pai se defende das ameaças. Essa criança vai fazer um copia e cola da visão de mundo desses pais, se o mundo é positivo, se o mundo é negativo, se o mundo é seguro, se as pessoas são boas, se as pessoas são más. Todos esses processos de certo e errado, basicamente a criança faz um copia e cola durante a sua infância para que ela tenha sua primeira impressão aí desse mundão e para que ela também vá pouco a pouco se adaptando a esse mundo, a sua família, né? Então, a gente vai entender que tudo o que acontece com essa criança, se ela ganhou o aval para ser quem ela é, se ela não ganhou muito esse aval, se essa criança ganhou o aval de poder discordar já enquanto criança ou não, se essa criança pôde mostrar sua sombra, pôde ter também a construção do seu ego, dominar um pouco também, em vez de só ceder para os pais, né? Se essa criança pôde treinar um pouquinho a sua voz ativa, claro, não o tempo todo, vai? Então, se essa criança pôde treinar o dominar e ser dominado, esse adolescente, gente, ele vai estar com tudo que ele precisa para que ele seja saudável. Por quê? Porque geralmente o que acontece ali na adolescência é que todo esse copia e cola que a criança fez durante a sua infância precisa ser descolada. A criança, ela vai descolar lá na adolescência o que ela não deseja mais, o que não faz mais parte dela, do seu contexto. Ela vai se diferenciar do seu contexto para que ela faça o quê? Para que ela busque as suas próprias referências, o que ela é, quem ela quer ser na vida. Só que esse processo realmente fica muito difícil, porque na maioria das vezes os pais levam isso pro pessoal, né? É muito difícil você ter cuidado daquela criança, aquela criança ter sempre se adaptado ao meio social e de repente ela não se adapta mais, de repente ela não quer mais, ela critica, ela discorda. Não é fácil, não é mesmo? Muito bem. Realmente, gente, não é fácil. Porém, não vai ser fácil para quem também não ganhou o aval dos seus pais na adolescência, quando foi a sua época de adolescência. Se em dado momento os pais aqui não permitem que o seu filho discorde, ou se o seu filho discorda em algum momento, os pais acham que isso é meio esquisito ou acham isso errado, esse adolescente, ele vai ter uma dificuldade maior em fazer a sua tarefa de se descolar do seu sistema familiar. Ou seja, a gente não vê aí muita gente, nós, né, os nossos pais, nós adultos basicamente, não nos limitamos muitas vezes por medo de decepcionar as expectativas dos outros? Aquela coisa da gente ter medo de a gente falar o que a gente pensa, a gente ter medo de colocar alguns limites. Às vezes acontece isso, não acontece? Muito bem, isso vem quando a gente não conseguiu treinar o que a gente deveria treinar na adolescência. Por isso que eu gosto tanto da adolescência, gente, porque é realmente um momento muito especial da vida da pessoa. É um momento onde ela vai poder dar os primeiros passos em ser ela mesma. E isso é muito bonito. Eu sempre falo para os pais. O que eu falo para esses pais? Eu falo assim, ó,
Queridos pais, se vocês escolheram ser pais, então vocês têm que se preparar para se permitirem ser decepcionados pelos seus filhos. Por quê? Se o nosso filho não nos decepciona, isso quer dizer que o nosso filho está vivendo o que a gente quer e não o que ele quer. E muitas vezes nós não ganhamos esse aval dos nossos pais, porque os nossos pais também não ganharam o aval dos pais deles, e aí vai uma corrente infinita. Não tem culpados, é só como era antes e agora a gente está podendo transformar essa nova visão com o avanço da ciência e da psicologia. Então, o que a gente vai perceber? Quando, desde a infância, essa criança foi permitida para dizer não, para também dominar um pouquinho, né? Ceder e dominar, esse adolescente ele vai ter inteligência emocional para conhecer as suas próprias referências e poder discordar, ganhando o aval desses pais para ele testar a sua força. Com quem que o adolescente vai testar a sua força para ele avançar no mundo se não for com seus pais? Os pais são as figuras de autoridade mais importantes na vida de qualquer pessoa, né? Então, esse adolescente ele precisa treinar com os pais, ele vai treinar discordar, ele vai treinar que ele tem vontade. E não necessariamente ele vai ter razão nas coisas que ele vai dizer. E os pais não precisam concordar com os adolescentes e fazer as vontades dos adolescentes, não é nada disso. Mas a gente pode dar o aval para esse adolescente poder também ser sombrio, para ele poder ter as próprias ideias, mesmo que sejam diferentes das nossas. Então, quando a gente pensa em adolescência, aquela figura, né, daquele ser difícil de conversar, não é só um ser difícil de conversar, ele aprendeu esse comportamento de ter dificuldade de conversar com alguém. Adivinha onde? Né? Então, tudo isso vem do seu sistema desde criança, desde pequeno. Então, se a gente quer que o nosso filho passe pela adolescência conversando conosco, sendo nosso amigo, na medida do possível, se abrindo para nós e experimentando a sua força, agindo no mundo, sabendo as suas referências, ele tem que treinar isso desde pequeno. A gente vai ter que ouvir e estar próximos e disponíveis a escutar o nosso filho desde pequenos. Eles vão ter que treinar a força deles, gente. A gente tem que realmente realizar isso. Muito bem. Pensando em tudo isso, eu espero que você aí já esteja refletindo um pouco sobre a sua própria adolescência, o quanto de aval você recebeu para poder ter as suas próprias ideias, o quanto de aval você teve para você poder seguir o seu caminho, decepcionando as expectativas dos outros. É uma tarefa muito complicada essa, tá? É por isso que, na maior parte das vezes, o adolescente não dá conta de fazer isso, tá? Então, essa é a minha dica de hoje para nós. Fica aí para que vocês percebam, realmente, minuciosamente se conectem com o adolescente que vocês foram, para que vocês consigam se conectar com os adolescentes do mundo. Se você gostaria de ter tido essas dicas antes e não teve, esse é um bom motivo para você dar o seu like aqui nesse vídeo, para fazer isso se multiplicar, porque quem em sã consciência não ia querer que mais pessoas acessassem esse conteúdo? Muito bem! Então, esse é o meu recado de hoje, espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima. Mua!